Gênesis, hoje é o capítulo de número 30. Neste capítulo nós vemos a continuidade da geração dos filhos de Jacó. É importante notar que tanto Abraão como Isaac como Jacó tiveram esposas com dificuldade de gerar filhos e a promessa de que se tornaria uma grande nação. Ou seja, a dificuldade atingiu exatamente o ponto vital do cumprimento da promessa para testar a dependência deles. Raquel faz então um pedido a Jacó, verso número 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Jacó se irrita com Raquel. E Raquel então lhe faz uma proposta. Verso número 3. Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva. Coabita com ela para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Jacó seguiu a estratégia de Abraão e teve relações com as servas de suas esposas, para que tivessem filhos. Bila concebeu e deu à luz a um filho, e Raquel diz, verso número 6, então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Era uma prática aceita na época, mas não significava que fosse aprovada por Deus, e trazia várias consequências. Concebeu outra vez Lia, e Raquel lhe deu o nome, concebeu novamente Bila, e Raquel lhe deu o nome de Naphtali. Então Lia, que havia cessado de conceber, deu a Jacó sua serva, Zilpa, e a serva concebeu e Lia lhe deu o nome. Verso 11. Disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa deu outro filho, que chamou Azer. Quando finalmente Raquel conseguiu engravidar, Jacó já havia gerado filhos da sua serva Bila, e agora ela tinha que conviver com todos eles. Dos versículos 14 até o versículo 25, nós temos ali uma disputa entre Lia e Raquel. Rubem trouxe mandrágoras lá do campo e trouxe para sua mãe Lia. E Raquel pede das mandrágoras a Lia, e ela lhe responde, versículo número 15, respondeu ela: acha pouco o me teres levado marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá essa noite, a troco das mandrágoras de teu filho. Então, quando Jacó chegou lá do campo, Lia foi ao seu encontro e disse o que o tinha alugado por mandrágora. E naquela noite Jacó a possuiu. Lia concebeu e deu à luz ao quinto filho. Verso número 18. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-lhe Issacar. Lia concebeu pela sexta vez, e lhe chamou seu filho de Zebulon. Depois deu à luz a uma filha, e chamou de Diná. Raquel concebe também mais uma vez. Verso 24. E lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Após o nascimento de José, Jacó decidiu deixar as terras de Labão e voltar para Canaã. Verso número 26. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Quando soube Labão, ele pediu que ficasse, pois tinha percebido que Deus o abençoava por causa de Jacó. Verso 27. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Labão então lhe oferece um salário
Jacó faz então uma proposta a Labão, verso número 32. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. O que respondeu Labão? Verso 34. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas Labão agiu de uma outra maneira. Verso número 35. Mas aquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros dentre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. Então eles colocou a uma distância de 3 dias de jornada, e Jacó então apacentava o restante do rebanho. Então Jacó usa de uma estratégia, verso número 37. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. Então ele colocou essas varas à frente do rebanho nos rios e bebedouros, onde os rebanhos vinham e concebiam quando vinham beber água. Verso 39. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros. Verso 41. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Mas quando o rebanho era fraco, não colocava as varas, assim as fracas ficavam para Labão e as fortes para Jacó. E para nós terminarmos com a leitura do capítulo do dia de hoje, o versículo 43. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. E com a leitura desse versículo nós terminamos o capítulo do dia de hoje. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.